E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E acho que assim, ainda tem uma outra preocupação no ponto de vista da Alemanha, que os alemães eles adotaram durante todo esse tempo, depois do fim da União Soviética, a seguinte política, diferente do resto da Europa e dos americanos, que foi, nós precisamos manter a Rússia perto. O nosso approach com a Rússia vai ser, vamos ser amigos deles. Vamos construir uma relação comercial, porque se a gente abandonar a Rússia sozinha do lado de lá, os caras vão se perder. Então deixa eu trazer eles para perto da gente. E com uma ideia, hoje eu diria, eu tenho dito isso faz algum tempo, mas hoje está comprovado que ela era ingênua, de achar que você ia cooptar os russos e modificar a Rússia porque você está tendo relações comerciais, que seja com energia ou com outras coisas. Isso se mostrou, óbvio que não era isso. O Putin estava interessado em vender o máximo que ele pudesse, criar uma situação de dependência e ir ganhando espaço onde ele pudesse e usasse isso como uma arma geopolítica, o gás particularmente, não só com a Alemanha, mas usou isso com a Ucrânia, usou com outros países da Europa e agora está usando com a Europa como arma geopolítica. Então ele não estava preocupado em assim, sabe, então criando uma relação, então eu vou me democratizar, vou respeitar. Cara, uma relação mercantilista, extremamente oportunista, e falando, esses caras precisam de gás, deixa eles dependerem o máximo que eles puderem de mim. E a Alemanha com uma visão mais ingênua, mais utópica. Não, eu vou trazê-los para perto. Então essa guinada da Alemanha de virar e falar assim, vira as costas para os russos e agora vamos se preparar para um potencial conflito, ela é muito drástica para a Alemanha fazer, entendeu? Então isso não vai acontecer tão rápido. Acho que nessa história do gás aí, talvez nem todo mundo saiba, né? Mas uma das maneiras de fornecimento desse gás foi a construção de um gasoduto embaixo do Báltico, que é o Nord Stream 1, aí construíram 2, um pouco antes de inaugurar o 2, veio a guerra. Ou, na verdade, já estava inaugurado, mas não tinha sido licenciado, porque os americanos estavam fazendo pressão para a Alemanha. Não inaugura esse 2. Não vai depender ainda mais do gás da Rússia. Porque isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema para a Ucrânia, porque a maioria do gás que vem da Rússia para chegar na Europa atravessava pela Ucrânia. Então, se você cria uma outra rota, você deixa a Ucrânia numa posição muito mais vulnerável perante a Rússia. A Rússia não tem que se preocupar se a infraestrutura de gás da Ucrânia vai ser destruída numa invasão. Ela vai invadir a Ucrânia... Deixa eu destruir tudo que eu posso, tanto faz esse país. Agora, uma vez que a Ucrânia ainda é uma rota de trânsito de gás, ela tem que tomar mais cuidado. E acabou que não saiu o Nord Stream 2. E agora os russos foram lá e sabotaram. Explodiram o gasoduto, então não tem nem mais como passar. Aí o Putin veio a público recentemente e falou, não, peraí, mas se quiser, a gente pode fornecer ainda pelo 2, porque o 2... Nord Stream 2 não foi sabotado, não explodiram o 2, mas quem não licenciou foi a Alemanha. Claro, depois que o cara explodiu e mostrou que ele está disposto a sabotar a infraestrutura europeia de energia para fazer eles sofrerem, e teve uma outra história num trem recentemente, não sei se você viu isso daí também na Alemanha. Sim, houve o que parece ser um ato de sabotagem no norte da Alemanha que... Dos russos, então, enfim... ninguém sabe, mas... Ninguém sabe, mas é isso. Mas aí você imagina, então, tipo, como é delicado a situação pros europeus. Sim. Mas, na verdade, é que os europeus, né, depois da Segunda Guerra Mundial e tudo que eles viveram, e Guerra Fria, eles não caíram na real qual que é a regra do jogo. E a regra do jogo você tem que mostrar força. E você tem que ser duro, porque senão o outro durão, ele vai tirar vantagem da sua suposta fraqueza. Não, eu concordo com isso, eu só acho que assim, é importante lembrar também que existe uma relação histórica entre países como a Alemanha, a França e a Rússia, que não existe entre os Estados Unidos e a Rússia, né? No sentido dos laços culturais, uma profunda admiração mútua pela produção cultural. Dos alemães com os russos. A Rússia teve várias lideranças que nasceram na Alemanha, porque tinha uma ligação entre as famílias reais. Grandes lideranças russas, Pedro o Grande, por exemplo, que se inspirou na cultura europeia e quis trazer a Rússia para a esfera ocidental, porque a Rússia sempre ficou um pouco... é uma potência da Ásia,
ou é uma potência ocidental. Inclusive, em uma parte da história, a Rússia mudou a capital de Moscou para São Petersburgo para estar mais próximo da Europa. Então, a elite europeia, em vários momentos, quis aproximar a Rússia, acreditando que poderia estabelecer parcerias econômicas, inclusive, porque uma Rússia amigável, obviamente, também protege a Europa, porque aquilo aí é tudo acessível, né? Ou seja, você consegue ir de carro de Berlim para Moscou, não tem não tem montanhas nem mar que protege a Rússia da Europa e vice-versa. Uhum. Então, tem outra questão, né? A Alemanha era uma grande potência, um dos países mais ricos do mundo nos anos 40, até a Segunda Guerra Mundial. Do nada vira um país completamente destruído. Os russos chegam em Berlim, ocupam a metade do país no final da Segunda Guerra Mundial. E até hoje, muitos alemães estão vivos que vivenciaram a chegada dos soldados russos, né? E ficaram. Houve uma presença de tropas russas na Alemanha até o início dos anos 90. Ou seja, eles só foram embora com uma reunificação. Então, a aposta de querer construir uma amizade, acreditando, né, vamos dizer, num espírito liberal, achando que se a gente fizer um bom negócio, que é bom para você e bom para mim, a gente garante a paz. Aquilo foi a maior aposta estratégica da Alemanha desde os anos 70. Isso foi durante a Guerra Fria. Né? Isso é impressionante. Ou seja, a Alemanha sendo um país protegido pelos Estados Unidos, dizendo, olha, a gente vai fazer negócio, a gente vai comprar gás russo como gesto, um sinal de que a gente não quer conflito com vocês. Então, carreiras políticas inteiras se construíram a partir disso. Então, muitos parlamentares alemães fazem parte do grupo de amizade Alemanha-Rússia, etc. Eu participei de muitos programas, assim, enfim, passei tempo na Rússia, etc., justamente para acabar com esse conflito, vamos dizer, para nunca mais possa voltar um conflito entre a Alemanha e a Rússia, que são duas grandes potências na Eurásia, e que, se estiverem numa situação tensa, acaba complicando todo o cenário geopolítico dessa região.